Fala rapaziada, sejam bem-vindos a este que é o nosso 77º vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu tô aqui num calor absurdo que tá fazendo aqui. E creio que nos próximos vídeos só tende a piorar porque tá chegando o verão aqui. Pra quem não sabe, eu vivo em Portugal e aqui tá um calor absurdo. E no vídeo de hoje, rapaziada, eu quero talvez dar início aqui a uma série de vídeos falando sobre um livro que eu li, que não é difundido, é pouco conhecido, mas pelo que eu entendi, esse livro, na década de 70, era uma febre. Muita gente seguia esse livro e esse método. Na verdade, era um método, era um grupo de pessoas ali que se reunia com um palestrante, com um professor, para esse professor ensinar esse método, como um retiro em que as pessoas aprendem o método. E é este livro aqui, Método Silva de Controle Mental. Quando eu li isso, eu pensei, pô, deve ser um autor brasileiro, né? Método Silva, mas não, ele é mexicano, que viveu muitos anos nos Estados Unidos, e ele tem alguns métodos, assim, bem interessantes de meditação, de controle mental, de cura do seu próprio corpo, ou cura de outras pessoas. Você pode achar que é bruxaria, feitiço, magia, você pode chamar do que você quiser, mas ele aqui, ele traz o embasamento dele do lado meio que científico, porque ele é muito ligado à elétrica. Ele trabalhou muitos anos, acho que 30 anos, com coisas relacionadas à elétrica, então ele parte do pressuposto que somos todos energia, tudo é energia, e energia pode ser corrigido com energia. E seu pensamento é uma energia, sua emoção é uma energia, você é uma energia, e uma energia pode influenciar em outra. Portanto, esse é o pressuposto dele. Eu li o livro todo e eu quero trazer alguns vídeos aqui com vocês sobre o livro. E eu fiz algumas anotações aqui do que eu quero falar nesse vídeo, do capítulo... nos primeiros capítulos do método. E um dos pilares do método dele consiste no seguinte, rapaziada: eletricidade e energia. A gente tem ondas cerebrais, comprovadamente aí na ciência. Temos as ondas alfa, beta, teta, delta e gama. Gama e delta provavelmente você nunca vai atingir. Se Deus quiser você atinja, mas seria uma supraconsciência quase. Seria uma consciência, você saber tudo. É a consciência que os avatares aí, Buda, Jesus Cristo, os grandes talvez atingiram as ondas cerebrais gama, os profetas, etc. Mas geralmente, nós assim, meros mortais, que estamos vivendo no nosso dia a dia, nós vivemos em ondas cerebrais beta. Beta alta e beta baixa, mas geralmente beta alta quando a gente está com muito estresse, quando a gente está com medo, angústia, estresse, correria. Beta baixa quando a gente ainda está em vigília, está assim procurando ainda o problema, mas menos. E a gente pode atingir assim em alguns momentos do dia as ondas alfa, que seriam quando a gente atinge o relaxamento, a tranquilidade, quando a gente ativa o nosso sistema nervoso parasimpático, que é legal, porque o simpático não é nada simpático, quando a gente ativa o parasimpático. O método Silva de controle mental, ele exige que você esteja em ondas alfa para praticar ele. Você não pode estar em beta alto, você não pode estar em estresse, não pode estar alerta, em vigília. Não, você tem que estar em alfa. Quando você está em alfa, a sua mente consciente desliga mais e sua mente subconsciente assume o controle e te deixa ali na tranquilidade. Como se você estivesse ali naquela praia tranquila e nada te aflige. Você não fica olhando para o lado vendo se tem algum bandido, você não fica procurando problema, não, nada te aflige, você está numa tranquilidade total, você não está pensando em nada, você está viajando na maionese, não está pensando em nada, e aquela viagem na maionese está uma delícia. Pode ser na praia, pode ser em diversos lugares, talvez na sala de aula você pode ter entrado em alfa algumas vezes, quando você viaja na maionese, aquela viagem que é boa, até é legal, você se sente bem, só que você perde totalmente ali a concentração, o foco. Talvez você tenha atingido ali ou beta baixa, mas provavelmente você atingiu alfa. O método dele, rapaziada, você vai
atingir ondas alfa de tranquilidade, de serenidade, de relaxamento, ativando o parasimpático, o nervo vago. Isso a gente pode falar em outros vídeos. Você vai ativar isso e vai praticar algumas coisas mentalmente, tá? E é sobre isso que eu vou falar hoje. Sem mais delongas, eu vou nesse vídeo falar sobre um método que você pode fazer logo pela manhã. Por quê? Pela manhã é mais fácil. Quando você está dormindo, quando você está sonhando, você está viajando, seu sonho é muito louco, do nada acontecem coisas saindo do chão, coisas caem do céu, você estica o braço, seu sonho é muito louco. E seu sonho, você está em teta. Quando você acorda, você vai para beta. Só que para ir para beta, você passa por alfa. Então, inevitavelmente, quando você acorda, você passa por alfa. E você tem que aproveitar esse momento que você já está em alfa para tentar manter ali. Então, quando você acorda, você fica deitado na cama, tá? Fica deitado na cama. Talvez você precise ir no banheiro, vai no banheiro e volta rapidinho, beleza. Mas deita na cama, fecha os olhos e coloca os seus olhos 20 graus para cima. Lembrando, quando você está olhando normal, você está olhando a 0 graus. 20 graus é levemente para cima, tá? Bem levemente, sem forçar, sem doer seu olho, sem doer seu globo ocular, 20 graus para cima. Diz ele que só isso já ativa boa parte das suas ondas alfa. Pode ser com os olhos fechados ou semicerrados, né? Que é aquele olho de míope que ele tá forçando, semicerrados. Apesar de tá um calor do caraca aqui, eu vou tentar acabar esse vídeo logo. E aí, o que você vai fazer? Você vai olhar 20 graus para cima e vai imaginar o número 100. Isso é muito duro, tá? Você vai imaginar o número 100. E depois 99, 98, até 1. Isso é duro. Demora. Mas você atinge o estado alfa logo depois quando você chega em 1. Com o tempo, você não vai precisar começar no 100. Depois de alguns dias, talvez semanas, você começa do 50, depois vai 49, 48, depois você vai 25, 24, 23, e vai ter um dia que você vai fechar seus olhos, jogar 20 graus para cima e falar 5, 4, 3, 2, 1 e já vai estar em alfa. E aí você já vai estar com a mente mais sugestionável para criar, para visualizar e para se curar e coisas do tipo, tá, rapaziada? Com o tempo você vai diminuindo, quem sabe com muita prática você chega em 5 segundos. Para sair do alfa, rapaziada, preciso começar meu dia, preciso sair do alfa. Você nunca vai sair do alfa tipo abrindo o olho e indo, simplesmente levantando. Não. Por quê? Porque seu corpo ele tem que saber qual que é o gatilho para ele sair do alfa. Porque senão, se uma hora você abre o olho e sai, outra hora você levanta e sai, outra hora sua mulher te chama e você vai, outra hora o celular toca, a notificação você pega. Rapaziada, acredite ou não, deu aviso aqui no iPhone de temperatura do iPhone muito alta e cancelou o vídeo. E, bom, vamos voltar de onde eu parei. Tirei aqui, cheguei em outro lugar e tirei o telefone ali de onde pode bater o sol. Tá muito calor. Então, rapaziada, onde eu parei? Eu parei dizendo pra vocês que a onda alfa, você tem que sair dela de uma só forma, porque seu corpo tem que saber qual é a forma que você vai sair dela. Porque senão ele mesmo sai de diversas maneiras. Se você sair uma hora pegando o celular, uma hora indo no banheiro, outra hora simplesmente abrindo o olho. Não. Você sempre tem que ter uma só forma de sair e você vai dar esse comando pro seu cérebro. Ele dá um comando que é um pouco longo e eu achei um pouco difícil de decorar, de memorizar. Então eu criei meu próprio aqui, você também pode criar o seu, tá? O meu é uma adaptação assim do dele, porque é bem parecido. O meu é saindo do estado do meu nível, né? Ele fala do seu nível. Então eu vou saindo do meu nível e me sentindo melhor do que quando eu entrei em 3, 2, 1, e aí você abre o olho. Saindo do meu nível, melhor do que quando eu entrei em 3, 2, 1. O dele, ele fala saindo do estado alfa e me sentindo mais desperto e melhor do que quando eu entrei em 5, 4, 3, 2, 1. Acho muito grande. Imagina que tem alguma urgência
e você tem que fazer isso sempre contando até 5. Às vezes você não tem nem esse tempo, né? Dependendo de uma urgência. Então, eu adaptei, coloquei um pouco menor, mas o ideal é você seguir o dele, porque ele é o dono do método, né? E é isso, se você não tiver um comando, o seu corpo não vai saber quando sair. Então pode ser que às vezes você esteja em estado alfa e seu corpo saia sem que você mande, né? Saia de forma inconsciente. Então você comanda a saída do estado alfa, você comanda conscientemente isso. E no mais é isso, rapaziada. O nosso cérebro, né? É como se fosse um macaco bêbado, né? Pula daqui pra lá, pra lá, pra cá, e com pensamentos desordenados. E o nosso papel é sempre domar ele, deixar ele mais tranquilo, tirar o álcool da mão dele, não deixar ele ficar bêbado, deixar ele paradinho, tranquilo, e vigiando ele, né? Vigiando pra ele não fazer besteira. E existem, sim, alfas, nível alfa, baixo, alto, diferentes. Nem todo nível alfa é igual. E vai do seu treino e do seu estado mental atingir níveis superiores, consciências superiores. Quando você estiver aí nesse nível alfa, rapaziada, a gente fala disso em outros vídeos, mas você vai começar a fazer visualizações do seu futuro, visualizações de você vencendo, de você estando bem de vida, visualizações de você sendo uma boa pessoa, sempre visando o bem e o bom, tá? Nunca visando fazer o mal para ninguém, porque isso sempre vai voltar 2 vezes pior para você. Nunca, nunca vise o mal de ninguém. E principalmente nunca tenta interferir no livre-arbítrio das pessoas, nas escolhas das pessoas, tá? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Isso eu tenho que reforçar aqui. Rapaziada, eu vou trazer mais vídeos sobre isso. Isso foi só um pequeno treino matinal dele, mas existem mais uma porrada de coisa que ele fala. E eu achei bem interessante esse livro. E esse livro não é nem um pouco conhecido, esse método não é nem um pouco conhecido. Aparentemente, nos anos 70 era super conhecido, passava nos jornais, os jogadores da NFL tiveram jogadores que fizeram e as estatísticas deles melhoraram drasticamente. Tiveram cantoras, atrizes que fizeram, mas parece que foi esquecido, foi abafado, não sei dizer. Tamo junto, vamos pro próximo.